Ciência na Rede, que tem uma proposta de aproximar o cientista, aproximar a ciência do profissional, né? Então, toda semana eu faço essa pergunta: você leu algum artigo hoje? Ó, o Douglas chegando, Amanda, professora Silvia, legal, minha chefa, na coordenação lá do programa de pós-graduação na Universidade Brasil. Então, como eu falei ontem com a live, né, com a professora Sandra, estamos remontando o grupo de pesquisa, estamos montando um grupo especial para estética, de pós-graduação estrito sensu, além da formação que nós vamos oferecer, que nós vamos dar para os profissionais de saúde também. No dia 28 de janeiro, uma masterclass, anotem aí na agenda de vocês, eu vou fazer um aulão de lasers e LEDs em doenças inflamatórias, musculoesqueléticas, estéticas. É uma masterclass gratuita, tá? A gente vai fazer dia 28 de janeiro, às 8 da noite também. Então esse movimento, galera, vocês que já estão mais familiarizados, esse movimento de aproximar a ciência. Hoje eu tive uma notícia muito legal, eu queria dividir com vocês. Saiu um artigo na Nature, né? Então vocês já devem ter ouvido falar, quase todo mundo aqui é da área de saúde que está entrando, né? A revista Nature é uma revista diária de ciência, especialmente ciência básica, né? É a revista mais importante do mundo hoje. Então saiu um artigo sobre tendinites na revista Nature e eu tenho o prazer de dizer que os meus trabalhos foram citados 2 vezes no artigo de revisão da Nature. Então a Nature Review sobre tendinites, citando meus trabalhos, 2 artigos meus, do meu grupo. Então eu fico muito feliz de comentar isso com vocês, porque o trabalho que a gente faz está sendo reconhecido. Então a revista, né, de ciência de área básica mais importante do mundo, revista Nature Reviews. Muito bem, então isso dá para a gente, né, eu acho que é bastante credibilidade nisso aí. Nós fomos também, o meu grupo de pesquisa, eu tive o prazer de participar de um artigo, o único artigo, na verdade, publicado no Big Journal, na revista Lancet, revista inglesa Lancet, que tem um fator de impacto 50 e qualquer coisa, então, a revista de área clínica, uma das 3 mais importantes do mundo também. Então, os trabalhos de fototerapia, os trabalhos de laser terapia têm ganhado espaço, né? Têm ganhado reconhecimento, são trabalhos consistentes. A comunidade brasileira é a comunidade científica mais importante do mundo em pesquisas na área de laser terapia de baixa potência. Então eu falo para vocês que o Brasil é líder mundial em pesquisas com laser de baixa potência. Tá? Se vocês não sabem, ficam sabendo agora, o Brasil é responsável por aproximadamente 30% de toda a produção científica mundial na área de laser de baixa potência. Então, no cenário científico, há quem fale que, né, o Brasil não representa muito na área de laser, nós somos líderes mundiais, tá ok? Então, a pesquisa em fototerapia, a pesquisa em laser terapia não é uma das, é a mais forte do mundo, tá ok? Então, assim, cumpro aqui o meu dever de cientista, de pesquisador, figura pública, pesquisador no Ministério da Ciência e Tecnologia, pesquisador de produtividade, nível 1 do CNPq, de trazer um pouco de ciência, um pouco de pesquisa para os profissionais de saúde, para aquela galera que está na linha de frente, né? Colocando a cara aqui para receber crítica, para receber perguntas. Então, hoje, vocês sabem que eu vou me apresentar rapidamente para quem, pessoal, a maioria já me conhece, mas tem gente aqui que eu vi que é novo, tá? Então eu sou biólogo de formação, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência na área de farmacologia. Eu não nasci na área de fototerapia, toda a minha formação científica na área de biologia molecular e farmacologia. Então estudo, trabalho com pesquisas clínicas e experimentais na área de laser há mais de 20 anos. Então vocês vão me ouvir falar muito, a minha intenção maior é falar
de pesquisas nessa área de fototerapia, fotobiomodulação, mas obviamente que eu estou falando também sobre vários assuntos que são temas da minha pesquisa, são linhas de pesquisa minha. Olha aí, obrigado. Estamos aqui, consultório Capovilla Mendes, meu amigo Gustavo, professor, pró-reitor, diretor acadêmico, pró-reitor lá de Santos, né? Obrigado por estar aqui. Obrigado, é uma honra ter vocês aqui, tá? Bom, eu vou começar hoje, gente, falando, obviamente, de uma área que eu me apaixonei, me apaixono, já trabalho com isso há muito tempo, que é a parte de doenças inflamatórias. Inflamação propriamente dita, né? Tá subindo aí, eu gravei alguns vídeos de aula, por conta do final do ano ainda não entraram no YouTube. São 2 vídeos introdutórios, 2 aulas de em torno de 30 a 40 minutos de processo inflamatório. Uma coisa interessante, porque eu gosto de falar, né, que você fala assim, o Rodrigo só fala de inflamação. Não, eu não falo só de inflamação. Eu estou iniciando todas essas sessões de lives porque eu preciso que entre na cabeça de vocês, para quem ainda não tem isso no seu DNA, que o processo inflamatório talvez seja aquele dos mais importantes na nossa vida e no planeta Terra, para as espécies, para os mamíferos, para as espécies que aqui habitam. Então, eu digo para vocês que o conceito de inflamação, ele, em inglês a gente diria que it's well beyond, né? It's muito além daquilo que era pensado, que foi descrito inicialmente, né? Você vê, no século passado, século XX, as pesquisas com inflamação geraram vários prêmios Nobel de Medicina, né? Doutor Alexandre entrando, obrigado. Doutor Alexandre, ortopedista aqui também, médico, meu aluno de mestrado, trabalha com tendinites, obrigado pela presença. Mas então, o processo inflamatório, ele hoje, ele já é muito mais entendido na sua amplitude na nossa área de pesquisa, como um dos principais responsáveis por nós existirmos, né? Porque se existe qualquer tipo de agressão à nossa integridade física, nós respondemos, o nosso corpo é capaz de responder com um mecanismo de defesa, que é o processo inflamatório. Só que qual é a novidade que eu falo para vocês? Gente, é muito fácil pensar em inflamação, galera aqui que está me vendo aqui no Instagram, pessoal do YouTube, é muito fácil pensar em inflamação quando você torce o pé, não é verdade? Raquel, bom, ela falou aqui do índice H, obrigado, Raquel. É muito fácil a gente pensar na inflamação. A professora Raquel, professora livre-docente do Departamento de Fisioterapia da Universidade de São Paulo, tá? Minha amiga está aqui presente, obrigado, professora Raquel Casaroto. Muito minha amiga, adoro ela. Professora, obrigado. Então, vamos lá, me distraí aqui. Muito bem, é muito fácil pensar em inflamação quando você tem a sua gengiva inflamada com problema dentário, um problema odontológico, quando você torce o pé, quando você leva aquela famosa, eu falo isso sempre porque eu já levei várias quando eu jogava vôlei na praia, aquela bolada que pega no seu dedo e faz aquele crack, né, que incha na hora a sua mão. Então é muito fácil quando você está no futebol, quando você está no judô, quando você está com uma dor no ombro, quando você faz natação, quando você fica com dor muscular, quando começa na academia. Então é fácil lembrar, né? Estou com dor, estou com um processo inflamatório, estou com um problema tendíneo, estou com um problema articular, estou com dor no meu joelho, estou com dor no meu quadril, né? A gente que é mais velho conhece a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, todo dia tem uma dor. Então a gente lembra sempre do processo inflamatório. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o conceito de inflamação, ele hoje, ele ultrapassa muito esse conceito antigo, inicial, de que, olha, eu tenho uma lesão, então eu tenho uma resposta inflamatória. Lembrando também, né, das lesões ou dos ataques bacterianos e os virais, né? Nós estamos na era dos vírus aí com o Covid, infelizmente, mas esses ataques virais, você vê,
quando você pensa nos todos os aspectos pulmonares do Covid, é uma infecção viral. Nós temos o que nós temos no nosso pulmão, né? Uma tremenda reação inflamatória, uma tempestade de produção, a chamada cytokine storm, né? A tempestade de citocinas, que são mediadores inflamatórios produzidos em grande quantidade no nosso trato respiratório, né? Então, assim, nada mais atual, infecções virais, bacterianas, além também dos traumas mecânicos, queimaduras, etc., né? As doenças articulares, tendíneas e tudo, ocupacionais, tudo isso. Mas o que mais a gente tem, gente? Galera, pensa o seguinte, essas 2 aulas que eu gravei que vão subir para o YouTube, eu falo um pouco do que eu chamei de fatores fisiológicos desequilibrantes. O que seria isso? O que eu estou chamando disso? Coisas que são teoricamente fisiológicas, né? Mas que também são aspectos inflamatórios importantes. Então, por exemplo, vamos falar aqui do idoso, né? O idoso, hoje nós sabemos que o idoso ele é um indivíduo cronicamente inflamado. Os mediadores inflamatórios no idoso estão aumentados. Então, mas envelhecer não é fisiológico? Sim. Claro que nós podemos envelhecer com saúde, que é o grande desafio, né? Eu costumo dizer que o nosso corpo foi biologicamente, como é que se diz, programado para viver 40 anos. Biologicamente, nós deveríamos viver em torno de 40 anos. Tanto que a partir dos 30 e poucos, 40, todas as nossas glândulas vão começar a ficar mais cansadas, diminuir a sua produção de hormônios, nosso corpo começa a ficar mais cansado, então, biologicamente, nós somos programados para viver em torno de 40 anos. Com o avanço da medicina, graças a Deus, medicamentos, antibióticos, tratamentos, fisioterapia e etc., nós hoje chegamos a viver muito mais do que isso, né? 60, 70, 80, 90, até 100 anos, né? Então, como é que faz? No grande desafio, eu tenho vários fisioterapeutas na sala, o grande desafio é o envelhecer com saúde. Mas, obviamente, que a idade vai chegando e vão aparecendo uma série de probleminhas, doencinhas, etc., que é o mais comum, né, do envelhecimento. Mas o que eu quero dizer é, envelhecer é estar vivo. Se Deus quiser, todos nós teremos a oportunidade de envelhecer. Mas, hoje, nós sabemos que esse programa biológico nosso, o idoso, ele tem os seus mediadores inflamatórios mais elevados. É um inflamado crônico. Vou dar um outro exemplo. A obesidade. Hoje nós sabemos que existe o gene da obesidade, é uma série de problemas relacionados à obesidade. Não é nem só isso que eu estou querendo dizer, mas o indivíduo obeso também apresenta os seus mediadores, os seus marcadores inflamatórios mais elevados, tá? Os adipócitos, né? Nós conhecemos hoje as adiponectinas, substâncias que seriam citocinas produzidas a partir da gordura, dos adipócitos, etc. Então, assim, obesidade não é falta de vergonha na cara, obesidade não é preguiça, não é nada disso. Obesidade é uma doença, tá? E o indivíduo obeso, além de todas as comorbidades que ele pode apresentar, diabetes, síndrome plurimetabólica, hipertensão e etc., ele naturalmente é um indivíduo que vai ter uma tendência a ser um indivíduo inflamado crônico. O que mais? Vocês que estão aí, vamos falar para mim aí. O que vocês acham que eu posso dizer de inflamação que seja fisiológico, né? No processo inflamatório, que a gente tenha naturalmente, né? Imagina o seguinte, vou falar da mulher, eu adoro falar de mulher, eu acho que as mulheres são os seres mais perfeitos que foram colocados na face da terra por Deus, né? Perto deles só o Golden Retriever, como dizia um amigo meu, e o meu cachorro, que é o Todd. Fora isso,
né, as mulheres são perfeitas. Então, vamos falar das mulheres. O que vocês acham da menopausa? Né? A menopausa o climatério, ele é um fenômeno fisiológico. Graças a Deus, se as mulheres estiverem vivas, em algum momento vão passar pelo climatério. Não é uma coisa fisiológica? É fisiológico, mas é um fator extremamente perturbador e desequilibrante para a mulher. E quando eu digo desequilibrante, é porque você tem desequilíbrios orgânicos importantes que podem gerar respostas inflamatórias, tá, gente? Então, esse entendimento do que aquilo que é comum para nós na nossa fisiologia, obviamente, é natural envelhecer, é natural a mulher entrar no climatério, mas são o que eu chamo, né, estou chamando aí de fatores fisiológicos desequilibrantes. E todo desequilíbrio pode ser interpretado como agressão no nosso organismo. As agressões não são somente externas, tá? Então, o que eu quero dizer é que nessas fases da vida, a puberdade, por exemplo, tanto no menino quanto na menina, a puberdade é uma tempestade de hormônios, entendeu, gente? É uma tempestade, e aí pode aparecer um monte de coisa nesses momentos, assim como na menopausa, a puberdade, podem surgir doenças autoimunes, podem surgir problemas de pele tão normais na puberdade, né? São desequilíbrios, tá certo? Olha aí, a professora Carli está colocando aqui a saída do óvulo, do folículo, ciclo menstrual. A mulher inflama todo mês. É óbvio, as variações hormonais são desequilíbrios mensais naquela fase, né? Vocês já ouviram falar de asma pré-menstrual? Asma pré-menstrual, uma coisa que existe. Por quê? Olha, a mulher, naquele momento do mês que tem um desequilíbrio hormonal, favorece, né, a entrar, por exemplo, numa crise inflamatória, numa crise de asma pré-menstrual. Então, vocês estão percebendo que todas essas coisas que para nós são normais, né? Mas são fatores do desequilíbrio da nossa fisiologia. Então, tudo isso pode ser entendido hoje e nós podemos apresentar reações, problemas e até doenças, mesmo que passageiras ou transitórias, nesses momentos, inclusive mensalmente, como a professora Carli bem lembrou, né? No ciclo menstrual. Então, veja só, você acha que problemas associados, né, a esses desequilíbrios orgânicos não surgem, né? Claro que surgem. Se você avaliar, a pessoa pode falar assim, nossa, professor só fala de celulite, né? Mas se nós fizermos uma série de termografias infravermelhas, por exemplo, da mulher, ao longo do mês, vão haver variações da temperatura naquelas regiões, por exemplo, nos flancos, na região de culote, né, de quadril, nós conseguimos observar variações de temperatura, mesmo aquelas marcações que eu já mostrei, aqueles focos inflamatórios que ocorrem, né, que às vezes não são visíveis. Por exemplo, você pode pegar uma mulher super atlética, tá? Que não tem uma celulite aparente. Quando você faz uma avaliação termográfica, você observa que existem focos, focos mesmo, de alteração de temperatura, que sugerem o processo inflamatório. Então, mesmo que você não esteja vendo, muitas vezes o foco inflamatório está lá. Tá? Não é porque você não vê que significa que não exista. No homem é diferente. Quando você faz uma termografia infravermelha no homem, você vê que o tecido está homogêneo. O ciclo hormonal no homem, ele dura em torno de 3 meses, ele não é tão abrupto quanto na mulher. Então, esses fatores desequilibrantes, gente, eles são muito importantes, especialmente na mulher, ainda mais. Na mulher, no obeso, no idoso. Todos esses fatores, né, eles são da fisiologia, mas eles podem ser encarados, porque pensa o seguinte, o que é uma doença?
Uma doença é um desequilíbrio da fisiologia. Alguma coisa está em desequilíbrio. Então, quando a fisiologia entra em desequilíbrio, ocorre a quebra da homeostase, né? Nós estamos doentes, tá certo? Então, esses desequilíbrios considerados fisiológicos, eles também podem causar reações no nosso corpo. Então, entendido isso, né? Legal, o pessoal botou aqui, né? A mulher é um ser inflamatório, exatamente, é muito mais suscetível do que o homem, tá? Professora Maria das Graças chegando, boa noite, obrigado pela presença. Gente, aproveitando esse momento, né, de respirar, vou fazer o meu marketing aqui, né? Clica no aviãozinho, clica no coraçãozinho, manda aí a nossa live para um amigo, tá? Curte o canal lá no YouTube, professor Dr. Rodrigo Lopes Martins, né? Me ajuda a divulgar, vamos divulgar esse nosso movimento Ciência na Rede, né? Então, se vocês puderem se inscrever no canal no YouTube, mandar para os colegas, mandar para os alunos, tem vários professores aqui, nós vamos continuar com esse movimento. E para quem chegou depois, vou novamente falar que dia 28 de janeiro teremos uma Masterclass. Veja bem que dia 28 não é terça, tá? Se não me engano, é numa quinta-feira. Teremos uma Masterclass minha, um aulão gratuito, onde eu vou falar bastante de laser terapia, LED, processo inflamatório, várias doenças, tá? Então, avisa a galera, eu espero vocês dia 28. Mas voltando, eu prometi que hoje, né, no meu chamado da live, eu ia dar 7 dicas, né? Nós chamamos assim, o pessoal da produção minha aí colocou, olha que legal, as 7 dicas de ouro para fazer um tratamento mais assertivo, tá? Então, quais são as 7 dicas de ouro? Eu vou começar a falar para vocês, então assim, se vocês quiserem ir anotando, porque hoje eu não vou compartilhar slide, tá? Resolvi que hoje eu vou falar, né? Eu fiz essa pequena introdução sobre inflamação, então eu vou começar a falar para vocês aqui sobre as 7 dicas de ouro para um tratamento mais assertivo. Isso aí, gente, vai servir para doença, para uma artrite, para uma doença articular, como vai servir para celulite, como vai servir para um tratamento de pele, né? Então eu fiz um apanhado da minha experiência e do raciocínio científico e do raciocínio clínico sobre as 7 dicas que eu quero dar para vocês hoje. Então eu vou começar a falar. Quem quiser anotar, pegar o lápis e caneta, pode anotar, aproveita, tá? Deve anotar. Depois eu vou colocar um resuminho das 7 dicas para você, eu vou postar para que vocês possam ter isso daí resumidamente, né? Mas eu vou falar primeiro. Muito bem, qual é a minha primeira dica sobre esses processos todos? Mas antes eu vou falar mais uma coisa, né? Vocês sempre me vêm falar de inflamação, vocês vão me ouvir falar muito disso. Vou falar para o pessoal da pele, tá? Quando você tem uma espinhazinha no rosto, não fica vermelho? Se você pudesse medir a temperatura, você ia ver que está mais quente, né? Você fala assim, bom, temperatura é uma coisa interessante no processo inflamatório, né? E aí, quando eu dou muita aula de inflamação para os alunos da universidade, tudo, pós-graduação, graduação, mestrados, doutorados, tudo isso, e eu esclareço para vocês o seguinte. Gente, por que você tem aumento de temperatura? Vamos falar dos sinais cardinais da inflamação antes de eu passar para as dicas. Primeira coisa, o que significa cardinal? Sinal cardinal. Cardinal significa principal, aquele que guia, aquele que orienta, né? É o principal. Então, nós temos 5 sinais cardinais do processo inflamatório, né? Então, vocês sabem que a gente tem classicamente o calor, é o primeiro, alteração de temperatura. E eu pergunto, por que nós temos alteração de temperatura? Alguém quer falar? Colocar aqui, ó, no YouTube, no Instagram. Por que eu tenho alteração de temperatura quando eu tenho
uma área inflamada? Alguém se arrisca aí? Vamos lá, galera, responde para mim, interage aí. O que vocês acham? Por que aumenta a temperatura quando eu tenho um problema inflamatório? Será vasodilatação? O que vocês acham? Ah, Carly, professora, botou vasodilatação. Interessante, muito bem. Muito bem, vasodilatação é uma das primeiras coisas que ocorrem no momento de um processo inflamatório, na vigência de um processo inflamatório. Mas eu vou falar para vocês que não é só isso, tá? Imagina o seguinte, nós como seres vivos, nós aquecemos, correto? Para estarmos vivos, as reações metabólicas, as reações fisiológicas de estar vivo produzem calor, não é? Muito bem. Estar vivo significa aquecer para nós mamíferos. Tanto que nós temos mecanismos de dissipação de calor, né, ativados pelo hipotálamo, que vão, por exemplo, fazer com que nós comecemos a suar para dissipar calor. Quando a gente tem febre é porque, por exemplo, uma toxina bacteriana alterou o limiar de temperatura do hipotálamo e a temperatura do corpo vai aumentando sem que seja disparado o mecanismo de sudorese para dissipação de calor. Tá ok? Então, pensa bem, vocês já ouviram falar de uma enzima bomba sódio-potássio? A bomba sódio-potássio, por exemplo, ela é uma enzima que é chamada também de sódio-potássio ATPase. É uma ATPase. Então, como o nome diz, a ATPase quebra ATP. Quando quebra ATP, é liberado um fosfato de alta energia, tá? E ocorre também liberação de calor. Qualquer reação, qualquer reação do nosso corpo, praticamente qualquer, tem gasto de energia. Quando ocorre gasto de energia, ocorre geração de calor. Tá entendido? Então, nós aquecemos naturalmente por estarmos vivos. Tá certo? Só que, imagina na vigência do processo inflamatório. Vamos lá. Lembra naquele momento que você fez um entorse de tornozelo? Pô, dói pra cacete, né? Então, assim, na hora, dói, fica quente, incha, não é verdade? Aí depois dói também, fica latejando. Você consegue imaginar? Vou apelar agora para o seu poder de abstração. Você consegue imaginar quantas reações químicas e metabólicas estão acontecendo durante a vigência de um processo inflamatório, especialmente se for uma inflamação aguda? Quantos sistemas enzimáticos estão operando naquele momento, né, altamente ativados? Então, gente, não é só vasodilatação, tá? O metabolismo da região na vigência de processo inflamatório está muito aumentado. Está muito aumentado, tá? Então, nós temos a geração de calor. Nós temos também o rubor, que é a vermelhidão, o eritema. Temos o tumor, chamado também, né, originalmente, mas como o edema, o inchaço, tá? A dor, que eu já falei para vocês que pode ser, a dor ela pode ser ainda, tem algumas variantes, já pode ser aquela dor, a dor no repouso, a dor que você está parado e está doendo, a dor que está latejando, como pode ser a hiperalgesia e a alodínia, né? São outras denominações de fenômenos interessantes, que vamos resumir grosseiramente como a hipersensibilização à dor. Então, aquele momento que você deu a topada, sabe quando você dá aquela topada no cantinho do sofá com seu dedinho e você vai na lua e volta? Aí chega no dia seguinte, o seu dedinho está vermelho, ele pode nem estar doendo ativamente, já passou aquela dor, né? E aí parece que todo mundo que chega perto de você tromba no seu dedinho mindinho. Você fala, caramba, justo no meu dedinho machucado, não é verdade? Todo mundo já passou por isso, né? E aí, não é.
na verdade, não é perseguição com o seu dedinho, tá? É porque se eu encostasse no seu dedinho e ele estivesse numa situação normal, você nem se dá conta que o seu dedinho mindinho do pé existe, né? Mas se ele tiver com um fenômeno chamado hiperalgesia, olha, se você chegar perto, você já está protegendo, você já está pulando para trás. Se alguém encostar, vai doer, né? E sempre alguém encosta, né, Carli? Sempre alguém vai encostar no seu dedinho que está machucado, tá? E vai doer, né? Então, isso é hiperalgesia, a hipersensibilização à dor. Às vezes você está com um processo na boca, um processo que, se ninguém mexer, não está doendo. Aí encostou, bateu uma comida, etc., doeu. Porque está sensível, né? Então, todos esses sinais, calor, rubor, edema, dor e perda de função, que é extremamente importante, são chamados sinais cardinais da inflamação. Cardinais, aqueles que são os principais. Cardinal significa principal, aquele que te mostra, te orienta, tá? Sinais cardinais da inflamação. Então, só para lembrar vocês, né, sobre essas características do processo inflamatório,